Olá, Moreira Lopes, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do programa Sintonia da Tarde, tanto na Rádio Manhuaçu quanto a você que nos acompanha pela internet nos canais Tribuna do Leste. Começamos neste momento o Emergência 193, hoje com a participação de Sargento Júnior, e ele que vai dar o seu boa tarde aos ouvintes e também a quem nos acompanha pela internet. Boa tarde, Sargento. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, boa tarde a todos os ouvintes da internet. É um prazer enorme poder estar participando aqui desse programa tão salutar que leva a informação importante àqueles que precisam tomar medidas extremas nas situações arriscadas, né? Sargento, nós estamos aí em meio a toda essa movimentação da apanha do café, a safra, né, a lavoura movimentada em toda a região, as lavouras movimentadas em toda a região. Um alerta, uma prevenção que os bombeiros sugerem é a questão do cuidado com o risco de incêndio nos locais, principalmente onde estão armazenados os grãos e também as palhas de café. Isso é, nesse período do ano, né, safra de café, é muito comum o secador de café ficar ligado 24 horas, porque é um procedimento que é utilizado para poder, na secagem do café, no processo, né, agilizar no secamento do café. Sendo assim, é muito importante tomar muito cuidado nesse aspecto. Por exemplo, antes do período da safra, fazer a manutenção do sistema elétrico, contratar pessoas qualificadas, diminuir o turno de serviço, colocar mais opções de turno de serviço com as pessoas mais capacitadas com questão de horário, colocar um turno menor, né? E após a safra, interessante é a pessoa que estiver observando o secador de café prestar bastante atenção na temperatura, não desligar nunca, né, daquele procedimento ali e não deixar o material combustível, que geralmente o secador de café, ele utiliza, aqui na nossa região, utiliza muita lenha ou palha de café. Então, durante esse processo de secagem de café, pode sobrar requisto ou voar, né, centelhas em cima desse material seco e, consequentemente, causar um incêndio, né? E nossa área de atuação é muito grande, só a área de Manhuaçu, de acordo com o censo do IBGE, é 20 mil hectares de terra produtora de café. Manhuaçu atende 28 municípios, então daí dá para ver o tamanho da área de atuação do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu. E geralmente esses locais que acontece o incêndio são lugares ermos, né, que é estrada de zona rural, local de difícil acesso. Então a gente pede também, caso aconteça esse tipo de incêndio, secador de café, que a pessoa passe bastante informações, ou até que mesmo venha encontrar com a viatura no ponto mais fácil, porque vai facilitar muito o deslocamento da viatura para chegar até o local do incêndio, né? Sargento, existe esse tempo de deslocamento, como você mencionava, entre a chegada da viatura daqui da unidade até a propriedade rural. Nesse meio tempo, se as chamas já estiverem ocorrendo, tem alguma coisa que o produtor rural, que os trabalhadores podem fazer até a chegada da equipe ou não? Então, o Corpo de Bombeiros atua no sistema preventivo, né? Passando orientações. O ideal é que esses locais tenham extintores de incêndio ou tenham até hidrante, né? A pessoa que vai tomar conta do secador de café, ele tem que ser uma pessoa com conhecimento técnico. O Corpo de Bombeiros até ministra o curso de brigada de combate a incêndio. Então é preciso ser dotado de um pouco de conhecimento para poder manusear o equipamento para não colocar em risco a sua vida, né? Em casos extremos, esses pessoal que são treinados com esses materiais, ele consegue extinguir o início de incêndio, né? Mas quando tiver incêndio mesmo, aí é bom o aparato do Corpo de Bombeiro que tem todo o recurso necessário, né? Sargento, você mencionava a questão da prevenção, o cuidado com as chamadas gambiarras nas instalações elétricas, aqueles remendos de fio por vezes mal encapados, né, ou a própria emenda em si, são fatores aí que podem elevar o risco de incêndio. Sim, com certeza. Nesse período de safra, a tendência é que o secador de café funcione interruptamente, né, 24 horas sobreaquecendo. E entre safra, fica geralmente 6, 7 meses desligado. Então, nesse período que o aparelho está desligado, né, que não está tendo uso ali, o importante é fazer essa manutenção preventiva. Rede elétrica, fazer um sistema preventivo com hidrante ou com sistema de extintores, porque quando precisar, né, igual você falou no seu caso, e não fazer gambiarra também com fio, que pode haver um superaquecimento da rede elétrica, e geralmente esses lugares que acondicionam esse secador de café é telha e madeira, né? Então já imaginou, qualquer faísca ali, e que também, por ele poder secar, ele
expele muito material assim muito seco, né? Muito seco, que ali o calor é muito alto. Então, qualquer centelha que houver ali pode acabar tendo incêndio. Com relação ao material combustível, diesel, querosene, gasolina, estes materiais que por vezes são usados nos equipamentos das estruturas rurais. É preciso também ter um cuidado com o manuseio e o armazenamento. Isso aí, jamais, né? Porque o secador de café ele funciona da seguinte forma: ele tem a caldeira, né? A caldeira ela é aquecida com materiais combustível, igual palha, pode ser no caso gás, mas aqui no comum da nossa região é madeira e palha. Então nunca deixe material combustível próximo da caldeira. Se possível, aqui é quem é conhecido como tulha, né? Manter esses materiais altamente combustíveis, somente derivado do petróleo, fora da tulha, né? E perto da caldeira jamais deixe material combustível, porque qualquer vacilo que dá ali, infelizmente, esse tipo de incêndio acontece à noite ou de madrugada, onde que a pessoa está mais suscetível, está vulnerável pelo cansaço. Então jamais deixe o material, porque qualquer vacilo ali pode estar, consequentemente, trazendo um incêndio. Importante ressaltar também que esse período agora, que está tendo muita serração, existe também, a gente quer orientar também o condutor dos veículos ao longo da rodovia, que existe ao longo da rodovia muitos secadores de café. E já tem a serração nesse período, né? E também com a fumaça do secador de café, infelizmente, em certos locais, a visibilidade chega praticamente quase zero. Já aconteceu acidente lá no São Pedro, já aconteceu acidente aqui, por causa dessa fumaça e por causa dessa reação. Então, nesse período agora do ano, atenção redobrada, né, todo cuidado possível é salutar, porque infelizmente pode vir a acontecer por causa da fumaça. Sargento, a questão da exaustão humana, ela também deve ser observada, porque nesse período observa-se que existe, vamos chamar de pressa do proprietário ou assim do produtor rural em colher o café, porque ele tem grãos ali na planta e também ele precisa agilizar todo o processo. E por vezes os equipamentos funcionam 24 horas, conforme você lembrava. Mas é preciso ter uma atenção com a exaustão humana de quem está operando essas máquinas, porque essa exaustão ela pode fazer com que esse trabalhador, esse operador, ele sofra um acidente. É isso aí, importante ressaltar esse aspecto, né? A pessoa que, nesse período agora, a produção ela aumenta consideravelmente, tendo em vista aí a grande quantidade de café plantado na nossa região. Então, a pessoa que for para operar esse maquinário, ele tem que ser uma pessoa altamente capacitada e o turno ele tem que ser um turno mais reduzido, né? Um turno de 6 horas, um turno até menos horas, porque ali, infelizmente, a pessoa não pode desligar. Porque qualquer vacilo que dá ali, porque ele trabalha com calor e superaquecimento. Então, se a pessoa não estiver monitorando ali a temperatura ali, pode superaquecer o equipamento por ter, né, uma falta de manutenção, outra coisa desse aspecto, e gerar um incêndio que pode estar perdendo praticamente, assim, que também nesse lugar na tulha onde tem um secador, geralmente a pessoa armazena o café. Pode estar trazendo prejuízo enorme para a safra do proprietário. Sargento, ainda aproveitando a sua participação aqui hoje, ainda falando sobre cuidados no meio rural, é preciso também que nessa movimentação de trabalhadores na safra, nas lavouras do café, o transporte seja feito com segurança. Isso aí, é bem lembrado, né? Nesse período agora eu sei que a euforia aumenta, todo mundo quer, né, ganhar o seu dinheiro, mas todo cuidado é pouco, né? A condução ela tem que ser acondicionada em veículo próprio, né? Hoje em dia tem a polícia aí que fiscaliza e tem que ser em ônibus, tem que ser todo mundo sentado com cinto. Todo cuidado é pouco porque a vida é um bem imprescindível que não existe valor que possa pagar, né? Então todo cuidado nesse aspecto, nesse período do ano é pouco, né? É, Sargento, para concluirmos, nós estamos falando sobre prevenção nas estruturas do meio rural, prevenção a incêndios. Quando se fala em estrutura, lembra-se também dos alojamentos dos trabalhadores, que nós sabemos aqui que existem muitas pessoas que vêm até de outras regiões brasileiras que estão alojadas nas propriedades nesse período de colheita do café. o Corpo de Bombeiros Militar é dotado da Lei 14.130, que dispõe sobre dispositivos para a fiscalização em tipo de imóvel, né? Especificamente nesse caso de secador de café, não existe uma norma específica, mas a gente, de forma semelhada, acaba fiscalizando. E também, né, nesse período agora, a tendência é aumentar a população consideravelmente nas zonas rurais devido ao fato da produção de café. Né? E esses locais, né, qualquer dúvida que a pessoa te tenha, possa estar fazendo contato via 93, para a gente poder estar fazendo a fiscalização. Né, que não pode ficar em qualquer lugar, não pode ter aglomeração. Essas residências ela tem que ser dotada de sistema preventivo, extintor de incêndio, dependendo até do tamanho da edificação, de hidrante, né?
Ok, muito obrigado. Moreira Lopes, hoje então conversamos com o Sargento Júnior, aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, na participação do Emergência 193, com imagens de Naira Silva, repórter Thomas Júnior.